Levanta, mulher. Tá comendo o quê? Joga fora. Nosso almoço ficou pronto, gente. Eu fiz aqui uma carnezinha ao molho, né? Eu coloquei batata e cenoura. Ficou bem oleosa, assim, por conta que ela era uma carne um pouco gorda mesmo. Aí fiz também um arrozinho aqui. O feijão, o fogão tá sujo, vocês ignoram, né? Porque espingou gordura na hora de temperar as comidas. Fiz um arrozinho aqui. Aí aqui tem feijão que já tava cozido, eu só esquentei aqui na panela. Fiz também um macarrãozinho temperado. Coloquei azeitona, né, com molho de tomate. Aí fiz também aqui uma saladinha fiz um mix, na verdade. Não vou abrir, né, porque as moscas aqui tá só pela misericórdia. Inclusive, tava até na geladeira. Tirei só pra mim gravar aqui pra vocês. Fiz uma salada aqui de beterraba, cenoura e tomate picado. Só um pouquinho, porque só é pra gente mesmo. E fiz também uma jarra de suco de acerola. Aí, gente, o almoço tá pronto, como eu mostrei pra vocês. Mas eu não vou estar almoçando agora, porque eu vou logo adiantar aqui na decoração de um bolo que eu fiz ontem. Porque a Radassa já tá com sono. E aí, como eu vou mexer com a batedeira, né? Aí eu vou logo adiantar aqui o chantilly pra fazer a decoração. Esse bolo aqui, eu fiz pro meu esposo, né? Porque ele completou aniversário... Completou ano, né, na quarta-feira. Quarta foi terça. Dia 26. Não lembro se foi terça ou foi quarta. Só que aí ele tava trabalhando, né? Como vocês sabem, ele vai pro trabalho na segunda, 5h30. E retorna só na sexta ou no sábado, né? Dependendo do final de semana, né? Quando o pessoal lá libera. E aí, ele achava que vinha hoje no sábado. Só que aí, como o pessoal acabou liberando, não era de certeza se de fato ia vir na sexta ou no sábado. Aí liberaram ontem à noite na sexta. Aí eu resolvi fazer esse bolo ontem de tarde, na sexta. E decorar pra quando fosse hoje, que ele chegasse à tarde, já tá pronto. Só que aí, né, eu não sabia que ele ia vir ontem. E aí, eu adiantei ontem, fiz os recheios, ó. Aqui tá... Fiz um recheio de chocolate mesmo, tradicional. E de maracujá. Aí eu vou estar decorando aqui só mesmo pra não passar em branco, né, essa data. Já passou o dia, mas, né, que vale a intenção. Aí eu vou estar colocando nesse pratinho aqui, ó. Pratinho que tem aqui. Esse pratinho aqui foi do... Pratinho do MDF, tá vendo? Foi um pratinho do bolo do nosso casamento, que a gente comeu o bolo e aí o pratinho tava bom, eu guardei. Que eu comprei o bolo casamento, a gente fez o pedido por fora, né, no caso. A gente comprou com a moça que tava corrido demais e aí eu tava sem tempo de fazer. E aí, a gente comprou fora e guardei o prato. Aí eu vou colocar aqui pra mim poder tá batendo o chantilly. Ó, gente, como que ficou o recheio do bolo. Se vocês ouvirem choro no fundo, é Radassa que tá chorando ali, porque ela quer dormir. E aí meu esposo tá ali tentando fazer ela dormir. Mas ela me quer, né? E aí eu vou tentar pelo menos bater o chantilly pra eu poder colocar ela pra dormir, porque senão vai demorar. Aí eu fiz uma massa branca, uma massa caseira, né? Farinha de trigo, ovos, leite, óleo, né? E coloquei um pouquinho de essência de baunilha também. E aí coloquei também maisena, né? Pra ficar bem fofinho. Aí essa parte de cima aqui, ó, deu uma crescida assim. Cresceu, eu cortei aqui esse pedaço de cima aqui, ó. Pra ficar um pouco acertado. Vou deixar aqui, reservado. O chantilly que eu comprei foi esse aqui, ó, dessa marca aqui. Amélia Chant Mix. E aí eu não sei muito trabalhar com chantilly não, mas... E aí eu vou estar fazendo um chantilly, vou estar colocando não vai ser bem um chantininho, né? Porque eu não sei trabalhar com isso, mas eu vou estar colocando um pouco de leite em pó. Já coloquei aqui minha vasilha de leite aqui, que eu vou estar precisando. Pra hidratar o chantilly depois de batido, o meu leite condensado que eu tinha aqui, eu acabei usando tudo ontem, né? Que só tinha 2, eu usei pra fazer os 2 recheios. Então eu vou estar colocando um pouquinho só de leite, porque eu acho que não interfere muito não. E aí eu vou estar utilizando, eu não sei ainda qual modelo de bolo que eu vou estar fazendo, assim, decoração na verdade, né? Mas aí eu vou estar utilizando esse
esse pozinho aqui pra poder dar uma pigmentada, deixar uma corzinha azul, né? Uma tonalidade azul. E aí depois eu vou fazer uma espatulagem, não sei qual e não sei como, né? Depois eu vou usar a criatividade aqui no final, eu mostro pra vocês o resultado final. Vou pegar uma faca aqui pra me cortar aqui, peraí. Vou colocar uma quantidade aqui que eu acho que vai dar, porque normalmente quando eu comprava pra fazer os meus aniversários da Radassa, quando ela era menorzinha, eu comprava uma caixinha pequena, né? Mas aí não dá pra fazer muita coisa. Aí, porque na hora de espatular tem que ter bastante chantilly, né? Mas eu vou colocar uma quantidade aqui mais ou menos que eu vejo que dá. Porque eu não vou usar esse chantilly todo, né? Eu vou usar botar um pouco aqui. Pronto, coloquei uma quantidade aqui que eu acho que é suficiente. Vou colocar aqui umas 3 colherzinhas dessa aqui, ó, de leite em pó. E vou bater, depois eu coloco o pigmento. E, gente, eu dei uma pausa aqui porque o chantilly já tá meio que dando uma encorpada. E aí, eu vou colocar o pigmento, né, o corante, antes de dar o ponto, né, que eu quero pro chantilly. Eu não sei também se eu vou precisar hidratar ele, né, eu esqueci de falar pra vocês que o chantilly tá bem gelado. Eu já comprei ele gelado, comprei ontem à noite, eram umas 6 horas da noite. E aí eu comprei e coloquei na geladeira de novo. E aí eu vou estar colocando aqui o pigmento, ó. Esse aqui é porque saiu o nome aqui da marca, mas eu vou estar colocando uma quantidade aqui que eu vejo que é a quantidade que eu quero para dar tonalidade azul. Ó, gente, ficou um azul bem clarinho, ó, porque também foi bastante chantilly pro pouquinho de corante que tinha ali, mas não tem problema não. E aí ficou nessa consistência aqui, ó, com um buraco já no meio. Acho que já tá bom. Aí eu vou colocar só um pouquinho de leite para dar uma hidratada. E já vou estar transferindo pro bolo. Nessa hora, gente, eu fui utilizar os meus dons culinários, né? Meus dons de confeitaria, que no caso não tenho, mas eu fui tentar, né? E aí eu não sei nem o que eu tava fazendo aí, só sei que eu fui espalhando o chantilly. Eu pensei em colocar em um saco, né? Pra ficar mais fácil, mas, né? No final das contas, eu acabei fazendo dessa forma mesmo. Eu fui espalhando aí o chantilly por todo o bolo e fui dando uma alisada aí com essa espátula. E fui fazendo aí à medida que minha imaginação tava mandando, né? Fui alisando aí, passando para um lado para o outro. Depois tentei fazer uma espatulagem, mas não deu muito certo. A Radassa tava ali me auxiliando, comendo chantilly. Aí depois eu pedi ajuda pro meu esposo, que nessa questão aí ele tem mais maleabilidade na mão, né? Pra poder estar alisando e fazendo todo o processo de finalização sobre o bolo. O bolo era dele, né? Mas aí no final das contas acabou que ele trabalhou também para fazer o bolo dele acontecer, né? O resultado final também dependeu dele. E aí, como vocês podem ver, ele consegue ter mais domínio do que eu, né? E porque nos meus aniversários da Radassinha era a gente que fazia os bolos em casa para tirar as fotos todos os meses e era ele que me ajudava nessa questão, né? Então, e sempre que a gente precisa fazer um bolo com chantilly e algo do mais, a gente vai se virando, né? Entre eu e ele, um ajudando o outro. Aí a Radassinha já tava agoniada, né? Que ela tava com sono, eu peguei ela, né? Tava ajudando meu esposo aí porque eu ainda tinha que fazer a finalização do bolo, né? Aí peguei um pincel de silicone lá na gaveta, né? Pra fazer o restante do acabamento do bolo. Meu esposo já tinha feito a parte de espatulagem, aí ele foi finalizar a parte de cima do bolo, como vocês estão vendo aí, e ficou bom também. E aí, no final das contas, a gente tava comemorando, né, por ter conseguido fazer todo esse processo no bolo. E para complementar a decoração, eu peguei do nosso quintal mesmo, as florzinhas naturais, cortei, higienizei bastante, né, elas, e depois sequei com papel toalha e fui cortando só as pétalas e espalhando sobre o bolo. Espalhei algumas pétalas de acordo com a minha imaginação, né? Não coloquei muita para não ficar muito florido, porque era pro meu esposo, né? E lembrando que no lugar onde ficou as flores, eu retirei o chantilly. E, gente, esse aqui foi o bolo do meu esposo, ó, como foi que ficou. Ficou um bolo assim, meio afeminado, né? Com essas florzinhas, mas é porque não tinha outra coisa para fazer, né? Como vocês podem ver, ficou... A gente fez aqui do nosso jeito, né? Pedi reforço para ele, né? Para me ajudar nessa questão. Não ficou 100%, mas
né? Ele me ajudou aqui a alisar, fazer essa espatulagem aqui. E aí eu fui ali no quintal, peguei umas florzinhas, lavei, né? Sequei, cortei, coloquei aqui só pra dar um tchanzinho. Aí eu vou botar lá na geladeira, quando eu cortar eu mostro um pedaço pra você. Mostro aqui no vídeo como é que ficou o recheio por dentro. Aí eu coloquei essas florzinhas aqui, ó. As florzinhas lilás e essas amarelinhas e brancas aqui. E aí, o que vocês acharam? Aí ficou esses buraquinhos aqui, porque eu tinha colocado umas flores na lateral aqui de fora a fora. Mas aí ficou muito florido, eu tirei. Falei, não, tá afeminado demais. Deixa só essas aqui, lilazinha, pra combinar com o tom do azul. Aí foi assim que ficou o bolo. Ficou lilás, assim, meio que parecendo que é de mulher, mas foi pro meu esposo, né? Que vale a intenção. E quando eu cortar, eu mostro pra vocês como é que ficou por dentro. E aí, o que vocês acharam? E, gente, assim ficou o bolo. A gente cortou aqui já, ó, como que ficou. Ó, o de chocolate dá pra perceber mais o recheio. O de maracujá tá bem clarinho, ó. Porque era só 2 maracujá pequenos que tinha ali na minha geladeira. E aí ficou bem fraquinho, mas o sabor do maracujá tá persistente. Só a cor que ficou fraquinha. E aí ficou fino até o recheio. Porque eu só tinha uma caixa de creme de leite aqui em casa e eu tive que dividir para colocar nos 2 recheios. Aí acabou que o recheio ficou fino, mas assim ficou o bolinho. Ó.